Olá, boa tarde, noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, lidando com as traquinagens. Minha voz está meio assim, porque eu abusei. Minha mãe não estava lá para dizer, para moleque, muito tempo no sol, moleque, sai daí, moleque. E pronto, já era, né? Com 70 anos, minha mãe está lá na eternidade me aguardando e nos aguardando também, né? Prazer de novo estar com a igreja. Essa série de Jonas faz parte do contexto do ano da semeadura. O ano passado nós, como igreja, vivemos o memorial, um momento pós-pandemia, muita gente nova chegando na IBC, e nós queríamos contar de novo a história, para que as pessoas entendam que foi com muito suor, muito sacrifício, muita oração, que o Senhor nos proporcionou essa propriedade, essa tenda, que nós viemos lá da Gonçalves Ledo, depois fomos lá para a Palhoça, depois para o 7 de setembro, depois chegamos aqui e aqui estamos. Um lugar abençoado por Deus, que serve de praça para esta comunidade, um lugar de paz, onde os meninos podem brincar, as famílias podem se achegar, não só no domingo, mas principalmente durante a semana. Esse lugar é muito frequentado pela comunidade aqui ao nosso redor. Então, no ano passado contamos a história do memorial, e este ano a gente abriu falando sobre semeadura. Primeiro, cuidando do semeador, cuidando de cada um de nós, que estamos aqui com um propósito, cuidando da saúde física, no que a gente come, como a gente come, para a glória de Deus, cuidando da saúde mental, cuidando da saúde emocional, cuidando da saúde espiritual. Depois tratamos dos vários tipos de sementes, aliás, a palavra como semente, mas várias metáforas da Bíblia como palavra de Deus. Aqui ela se presta, o poder que essa palavra tem de transformar vidas, de mudar realidades, né? E aí a gente decidiu fazer uma série no livro de Jonas, verso a verso, praticamente os 4 capítulos. O irmão Elton abriu a semana passada, dando uma introdução. Então eu não vou gastar muito tempo na introdução, mas vamos entrar rapidamente. Nós falamos aqui do infográfico, significa que nós colocamos à disposição da igreja vários recursos. Se você entrar lá, tanto no nosso Instagram, pela bio, quanto no nosso aplicativo, você vai encontrar muito material que ajuda você a aprofundar nesses temas. E nas quartas-feiras, quando nós nos reunimos aqui a partir de 19 horas, mesma coisa, a gente aprofunda o tema. Até admite algumas perguntas, respostas que são dadas, e assim a gente vai trabalhando. E amanhã à noite, o maior consultório de psicologia, psicanálise, tudo que você imaginar. É amanhã à noite, o CR, o Celebrando a Restauração. Um lugar onde você pode de verdade ser tratado do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. Então, amados, embora seja longe para algumas pessoas, o horário talvez não muito conveniente, mas o quanto você pagaria para ver um ente querido e uma pessoa querida sendo tratada gratuitamente através dos 12 passos do CR. Esse mesmo programa que nós aplicamos nos presídios em Fortaleza, virou política de Estado, os 12 passos, está espalhado pelo Brasil inteiro. Então nós queremos desafiar você a vir para o CR, com sacrifício de pegar trânsito, de vir de longe, de ser muito escuro às vezes, tá? Mas a nossa vizinhança aqui é muito tranquila, e nós sempre estamos cuidando, tapando os buracos aí para você entrar e sair muito bem, embora o DENIT não nos ajude muito, né? Mas a IBC faz esse trabalho. De vez em quando eu entro na comunidade e quando eu vejo é o nosso tratorzinho com alguns funcionários aí tapando buraco, ajudando a comunidade a fazer coisas. E assim a gente faz, lá no viaduto aqui, né? Que às vezes você sai ali e pronto, o pneu caiu num buraco, acabou-se. Então a gente está sempre passando por lá. Outro dia botamos um concreto ali, e agora o DENIT botou ali, a gente continua facilitando a sua vinda para cá, para esta quarta-feira à noite. Quero convidar você a se colocar em pé para fazer uma leitura. Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 16, vamos ler juntos, como classe, né?
dando um intervalo, respirando. Acho que vai aparecer aí no telão, a gente lê esses 16 versículos e a gente vai trabalhar praticamente verso a verso uma mensagem expositiva sobre a palavra de Deus e sobre esse profeta que tem muito a nos ensinar e que hoje você faça aquilo que a gente, como IBC, tem costume. Ao ler a palavra de Deus, 2 perguntinhas. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. É o nosso mapa. Vamos praticar isso, né? Bora lá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, bora classe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar. Então, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Palavra de Deus, amém? Senhor, obrigado por essa noite em que nós dedicamos tempo da nossa agenda para ouvir a Tua palavra, meditar nela, perguntar de verdade o que o Senhor quer nos dizer e o que nós faremos a respeito. Temos cantado que o Senhor nos deu um chamado. Temos na vida de Jonas, Senhor, um profeta rebelde que vai na direção contrária à Tua vontade. Então, misericórdia de nós, Senhor, como o Senhor teve misericórdia de Jonas. Oramos pelos enfermos desta comunidade, oramos pela recuperação plena da Edna, do Ricardo. Pedimos que o Senhor continue abençoando aqueles que nos vêm à mente, que estão passando por momentos de tribulação. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um, Senhor. E que aqui agora o Senhor tome o melhor da nossa atenção, para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, Jonas em processo de fuga. O livro não é uma profecia, mas um relato da missão do profeta a Nínive, uma cidade pagã. Capítulo 1, desobediência. Capítulo 2, o desespero. Vamos ver domingo. Capítulo 3, a graça, a segunda chance, o segundo chamado divino. E o capítulo 4, a misericórdia de Deus, contrastando com o Jonas zangado. Uma lição sobre profecia nesse livro. O livro não é uma profecia, mas mostra que o cumprimento profético não é fatalista. Ou seja, atentem para isso, crentes em Cristo Jesus. Deus pode mudar de ideia. Quando Ele lança uma palavra de condenação em havendo arrependimento, Ele volta atrás e a sua misericórdia muda. No sentido de que Ele não faz aquilo que Ele prometeu fazer. Entendem? Então a palavra de Deus não é fatalista e nem o nosso Deus é um Deus do fatalismo. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, meu pai é um católico espírita, eu estava pregando para ele logo no início, e eu entendia logo cedo, é controverso, mas alguns creem na eleição que Deus escolheu, outros creem que o homem é que escolhe o seu destino eterno, no sentido da salvação, mas eu acreditava, e pensava assim, sim, Deus me escolheu. Aí eu dizia, Deus, se meu pai não está na lista, põe na lista, por favor. Então essa era a minha oração, pedindo que Deus mudasse o plano dele, dado o meu pedido e o meu desejo de ver meu pai entregando a vida a Jesus. E ele de fato assim o fez. Ele entregou a vida a Cristo, 3 meses depois, o Senhor o levou com 49 anos de idade. Deus tinha um plano para ele. Então a lição principal desse texto é o egoísmo do profeta e a misericórdia divina. No cenário aqui nós temos homens, animais, natureza que vão interagindo. Mas Deus é o personagem central como Criador, porque Ele domina o peixe, Ele domina o verme, Ele domina a planta, Ele domina a tempestade, porém Ele tem muito trabalho para dominar o coração de Jonas o profeta. Mesma coisa comigo. A natureza obedece a Deus com uma facilidade muito grande, mas o meu coração é muito difícil de ser dobrado, assim como o seu. Interessante, os marinheiros incrédulos e os malvados ninivitas demonstram até mais sensibilidade e mais sintonia com o Criador do que o profeta Jonas. O grande peixe, o grande mar, a grande cidade, o grande profeta, todos se tornam pequenos diante do grande Senhor que atua de forma soberana sobre cada detalhe da história. Preste atenção, amado, e se veja na pessoa de Jonas, e entenda que absolutamente nada na sua vida foge ao controle do soberano Senhor da história. Minha história,
sua história está nas mãos do Senhor. Assim é a teologia do livro. Todos os elementos do universo estão a serviço dos propósitos divinos. Longe de qualquer fatalismo, mas numa natural resposta ao relacionamento entre criatura e Criador. O mar, o grande peixe. E Jonas até declara que o Senhor é Deus dos céus, que fez o mar e a terra, no verso 9, como nós lemos. E o que nós aprendemos nesse livro? A olhar o mundo, a olhar a vida, a olhar a história, a olhar a geopolítica do ponto de vista de Deus. Cristianismo não é só um livrinho para você ler alguns versículos e se sentir bem. A Bíblia fala da vida como um todo, do cosmos, do universo. Toca cada ponto da vida humana, mas acima de tudo, ela aponta para o soberano controle de Deus sobre tudo e sobre todos. E que Deus é capaz de ter misericórdia e poupar pessoas, preservar a natureza, buscando o fim último que é a salvação. A gente aprende nesse livro a estúpida desobediência do profeta, que o leva a uma insensibilidade, ao desastre, mas ele está cercado pelo Senhor, que não desiste dele, como Deus não desiste de nós. Os descrentes, a natureza, eles percebem o que o profeta não percebe, que Deus é soberano e misericordioso. Você já parou para pensar nisso? Você já percebeu o quanto Deus é soberano, que não adianta você se preocupar com amanhã, porque pertence a Ele? Hoje você está, amanhã você não está. Hoje você está em pé, amanhã você está deitado numa maca. Hoje você ganha, amanhã você perde. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Jonas é o autor contemporâneo de Oséias e Amós, como bem falou o Elton na semana passada. É mencionado em 2 Reis 14, 25. Ele profetizou no reino do norte, em Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Mas vamos ao texto, versículos 1 a 3, a desobediência do profeta. Primeiro ele desobedece a palavra do Senhor, depois ele desobedece o Senhor da palavra. É quase uma consequência, né? O pai diz: você não está me ouvindo não, menino? Você está desobedecendo o que eu disse? Você está me desobedecendo. Então no verso 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Presta atenção, a fonte desta revelação é o próprio Senhor. É Ele que chama, é Ele que comissiona o profeta. O profeta não sai por aí dizendo: agora eu sou profeta, eu acho que eu sou profeta, que bom se eu fosse profeta. Acho que eu sou pastor, que bom se eu fosse pastor. Estão me chamando pastor, agora eu sou pastor. Agora eu virei apóstolo, agora eu virei bispo, agora eu virei tudo isso. Autocomissionamento é o que nós mais vemos aqui no nosso cristianismo. Pessoas se autodenominando, se autocomissionando. Mas aqui não, é a palavra do Senhor. Deus falou, o profeta escreveu, e esta é a palavra que nós temos hoje. A palavra do Senhor veio a Jonas e ele escreveu. Está escrito. Talvez uma palavra de advertência para todos nós enquanto igreja de Jesus. Aqui nós não temos essa prática de pessoas abrindo a boca e dizendo: Deus me falou, e apontando para o outro. Deus me falou que você, Deus me falou que você, Deus me falou que você. Meu irmão, não faça isso não. Você quer dar uma opinião? Fale como a sua opinião. Quer dar um conselho? Fale como um conselho. Mas se você disser que Deus falou, abra a palavra de Deus e diz: está escrito. É assim que Deus nos ensinou. Ou corremos o risco dessa invencionice que toma conta do cristianismo, de pessoas que acham que suas opiniões viram palavra de Deus. Fecha a Bíblia, não precisa mais ler. Jesus responde ao diabo, Jesus responde à tentação usando palavra de Deus. E esta igreja vai continuar até o Senhor voltar, colocando Jesus como centro e a sua palavra como a palavra a ser seguida, obedecida, amada e lida. Aleluia.
Jonas desobedece o Senhor da palavra e a palavra do Senhor, porque a palavra diz: dispõe-te, vai a grande Nínive. E aí a comissão é dada na sequência, tem um chamado, tem um destino, tem uma mensagem, tem uma razão. Você cantou agora há pouco, né? Eu fui escolhido aonde? Você acredita nisso ou só cantou porque estava escrito ali? Quem acredita nisso? Que você nasceu com um propósito. Amém, irmão? Diga para a pessoa aí ao redor: eu nasci com um propósito divino. Eu tenho um chamado. A palavra é dispõe-te, é o termo grego para levanta, tal qual o aramaico talita cumi. Fica de pé, menina. Levanta-te, Jonas, bora, dispõe-te. Outros profetas como Amós e Eliseu profetizaram contra as nações pagãs, mas Jonas foi o único enviado a pregar pessoalmente a uma cidade pagã. Presta atenção, irmão, você tem recebido um chamado. E esse chamado não é para você sair gritando na praça que Fortaleza está acabada, que o mundo está desgraçado, que agora tomaram conta a sexualidade, a política, o Brasília, o STF, e você então sai por aí jogando praga em todo mundo, esses desgraçados que acham que vão indo tudo rumando para o céu, para o inferno. Deus não te chamou para isso. A chamada de Jonas é uma chamada para que ele possa ir aos becos e vilas, condomínios, famílias. Não adianta só apontar a iniquidade dos que marcham para o inferno, porque elas são pessoas pelas quais Jesus morreu. Os ninivitas eram os piores inimigos dos judeus. Pense num inimigo pior que você possa ter. Pessoalmente, politicamente, é fácil, né? Estas pessoas, seres humanos, no pior dos seus pecados, são pessoas pelas quais Jesus morreu. E Deus te deixou em Fortaleza, como o mesmo comissionamento para Nínive, para que você fale, espalhe a semente. Não adianta só apontar a iniquidade, somos incumbidos de avisá-la. Por isso que Paulo, quando sai de Éfeso, depois de falar com os presbíteros, ele diz: estou limpo do sangue de todos vós. Você está limpo do sangue das pessoas com as quais você convive? Você falou? Você testemunhou? Você abriu a boca? Você disse que o que acontece na sua vida é por causa de Jesus? Que o que você tem, que o que você ganha, que o que você perde, é Cristo que dá, é Cristo que tira, é Cristo que é glorificado? Essa é a nossa incumbência. Fala, semeia a palavra, é o ide aos becos e vilas, aos condomínios. Ouvi essa semana rapidinho, a irmã está sentada bem ali, lá no seu condomínio, no Porto das Dunas, a fim de atrair pessoas, ela põe cadeiras assim vazias no quintal, e as pessoas passam e dizem: o que é isso aí? O que é que vai acontecer aqui? Ela diz o quê? Um encontro. Oportunizando aqui pessoas curiosas por aquela roda de conversa, possa perguntar: o que vai acontecer aqui? Um encontro. Abre sua mesa, abre sua casa, abre seu carro, abre seu negócio. Abre seu lazer, abre sua companhia, abre seu tempo, abre suas posses, para que pessoas possam sentar à mesa e conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Fortaleza tem 4,2 milhões de habitantes. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Ainda tem crentes em Cristo Jesus que dizem assim: eu prefiro uma igreja pequena. Porque ele e os amiguinhos que vão para o céu já têm o bilhete, tão seguros, eles entram numa bolha, e o mundo que se ferre, e o mundo que se arrebente, e que as pessoas continuem indo para o inferno, porque eu quero viver o conforto de uma igreja em que eu conheço todo mundo, em que eu tenho todas as minhas preferências, os hinos que eu gosto, os pastores que eu gosto, as mensagens que eu gosto. E aí você tem um cristianismo ensimesmado,
onde você serve o seu próprio umbigo. No primeiro dia, em Atos capítulo 2, lá em Jerusalém, na pregação de Pedro, 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus. É mais do que nós temos aqui, talvez, nesse auditório. Paulo disse: eu quero ganhar o maior número possível de pessoas. Quando me convidam para congressos, e eu estive agora em um, e as pessoas começam a perguntar: o que é ser pastor de uma mega igreja? Eu disse: mega o que é mega? Mega são os que estão indo para o inferno todo dia lá em Fortaleza, e eu não dou conta de ficar na boca, na beira e dizendo: não, Jesus é a salvação e a solução. Deus te chamou, meu irmão. Não limite o tanto das pessoas que o Senhor quer levar para o seu reino. Que você tenha o coração do apóstolo Paulo para dizer: o maior número possível. Que essa sua cadeira fique ocupada. Que você não tenha mais lugar para sentar. Que você seja tirado do seu conforto, para que pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Está pronto? Bora. É minha Nínive, é sua Nínive, é nossa Nínive. O destino de Jonas era Nínive, nas proximidades da atual Bagdá, lá no Iraque, pertinho do rio Tigre, na parte oriental. Era a capital do Império Assírio, o mais terrível dos inimigos de Israel. É destacada como termo grande, a grande Nínive, uma grande cidade. Não era uma cidadezinha no interior, pequenininha. Aí o cara também tem esse saudosismo, né? Ah, eu quero ir lá para o meu interior, vou pregar ali no meio das vaquinhas para 5, 6 pessoas. Elas também são importantes, Jesus também morreu por elas, mas você não pode negligenciar a multidão que vai na beira-mar, para cima e para baixo, perdidas como ovelhas sem pastor, indo para o inferno. Pessoas no seu condomínio, no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer, todo o tempo. Quem é o seu maior inimigo? Quais são os maiores inimigos do Brasil? Eles ainda são alvos do amor e do cuidado de Deus. Não só os pobres, não só os simples, não só as criancinhas, mas também os ricos, vazios, cheios de dinheiro, cheios de fortuna, cheios de bens, vazios de Deus. Todos precisam. Eu me lembro alguns anos atrás, já contei essa história aqui, quando tinha rebelião num desses presídios aqui da Itaitinga, na época Major Plauto me convidava de madrugada: pastor, está havendo uma rebelião. Ele sabe que eu gosto de emoção. Bora lá, vamos. Fumaça, negócio, os caras quebrando tudo, a maior confusão. O GAP entrando e batendo nas grades para ver se não tinha grade cerrada durante a noite, aquela confusão toda. O secretário de segurança depois liga para nós aqui como igreja e diz: pastor, nós precisamos de colchões. Colchões para quê? Os presos queimaram seus próprios colchões na rebelião. Eu disse: claro, nós podemos ajudar. Fizemos a pesquisa. Para o Estado um colchão valia R$149, para nós 49 só. Eu disse: vamos comprar colchão. Aí eu vim aqui na frente, na IBC, e disse: irmão, vamos fazer uma campanha para a gente comprar colchão para os presidiários. Durante a semana eu fui malhado pelos irmãos aqui. Como é que o Senhor vai fazer uma campanha para dar colchão para esses bandidos? Vão queimar tudo de novo, bando de sem vergonha. Eu voltei aqui no outro domingo e disse: o amor de Deus não é seletivo. Deus não seleciona quem Ele vai amar. O ladrão na cruz, a criança, o Zaqueu, cobrador de impostos, o Mateus, a samaritana, a prostituta, Deus se aproxima de todos. Jesus se aproximou de todos, não fez distinção. É muito piega você dizer aqui: dei uma lata de leite para uma criancinha. Aí você dá um bocado de lata de leite. Vamos comprar fraldinha para as crianças. E o preso lá? Aí eu vou fechar essa história contando de um irmão aqui que disse: pastor, isso é um absurdo, faça isso não. Aí esse mesmo irmão quis ir para o presídio para nos ajudar e nos abençoar também, né? Voluntário. Aí ele foi no fórum para ver se a ficha estava limpa. Tinha uma causa que tinha corrido a revelia
de uma pessoa que acusou ele de abuso, ele saiu algemado do fórum. Esse irmão amado, querido, acho que ele está aqui no meio. Ele não mata uma mosca. Pense numa pessoa linda. Aí ele sai algemado. Vai para onde? Vai lá para o centro. A gente acompanha ele todo o tempo. Falei com o secretário prenderam o irmão aqui. O secretário disse, qual é o nome dele? Aí eu dei o nome dele. O secretário disse assim, esse cara bateu em mim quando eu era pequeno na escola. Ele vai ficar preso aí. O secretário era o doutor Hélio Leitão. Aí esse irmão tinha que descer para o presídio, ele não podia ser liberado. Desceu para o presídio. Imagina aquele homem almofadinha no presídio. Não podia ir para a cela, porque senão os presos iam matar ele por causa aquela tipificação criminal. Aí ele ficou no corredor 1 dia, 2 dias, aí começou, ai pastor, o negócio aqui está difícil, está muito frio aqui na Itaitinga, presídio de segurança máxima, deitado assim num banco, num lugar qualquer, correu para o diretor e disse, me arruma qualquer coisa aí para eu dormir em cima. O diretor disse, eu tenho aqui uns colchões, celebrando a restauração, estava escrito no colchão. Deitou... não sei se aplaudo ou vaio, né? O amor de Deus não é seletivo, gente. Nós temos aqui na nossa propriedade quase 30 pessoas cumprindo pena dominicalmente, porque o juiz manda eles virem para cá. Pense num lugar para cumprir pena. Seu cabra safado, você errou, pois agora você vai cumprir pena lá naquela igreja daquele pastor. Os caras estão aqui. Dentre eles, um menino lindo que eu já mencionei aqui, Wesley, que era chamado de Miau. Líder da torcida organizada do Fortaleza, que só ia para o Castelão fazendo arruaça, confusão, envolvido em tanta coisa, inclusive cumpriu pena aqui com a gente, porque o juiz designou, e esses dias ele foi liberado em nome de Jesus, é o nosso funcionário. Está aqui. O amor de Deus não é seletivo. Vai, prega, clama contra Nínive. A despeito da palavra de denúncia, Jonas, ele estava preocupado, porque ele disse, eu sei que a misericórdia de Deus é grande, vai que ele se converte. Sabe aquele juiz lá? Vai que ele se converte. Qual é a razão? A malícia dos ninivitas subiu até o soberano Senhor. Presta atenção, gente. Deus não está alheio ao que está acontecendo no nosso país, no nosso continente, no mundo. A medida da maldade humana sobe no cálice divino e uma hora transborda e ele age. Alguns acham que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul foi a mão de Deus permitindo aquilo num povo orgulhoso, focado em tantas coisas horríveis. Só Deus sabe, eu não sei. Deus tem uma medida de tolerância, que quando ultrapassada, ela o obriga a agir, tornando em juízo e condenação o prejuízo causado à criação divina. Verso 3, a reação do profeta, o que ele fez? O texto diz assim, Jonas se dispôs, levantou, ele vai. Mas para fugir da presença do Senhor. Jonas se dispõe, mas o que parece um ato de fé e obediência se transforma num desastre. Ele levantou a mão, ele se manifestou, ele ficou em pé e você disse, aleluia Jonas, maravilha. Quando ele saiu daqui, ele correu para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Até as nossas desobediências exigem posturas, atitudes e escolhas que nos tornam responsáveis por elas. E aqui nesse texto, uma sequência de verbos vai mostrando os erros de Jonas. Primeiro, ele fugiu para a direção errada. Tarsis, atual Tartessos, perto de Sevilha, na Espanha. Ficava a quase 4.000 quilômetros por mar, o oposto de Nínive.
Ele desce a Jope, um porto mediterrâneo a 60 quilômetros de Jerusalém, na praia. Ele acha o navio certo, pronto para partir. Ele paga a passagem, ele investe do seu bolso para alimentar a sua desobediência. Quando você erra, quando você faz aquilo que Deus não quer, você investe também, você pensa também, você maquina. E por final ele embarca com os incrédulos. O profeta demonstra sua intenção de fugir, sua agilidade e prontidão em investir no erro. E é assim comigo, é assim com você. Pausa, irmão. Quando não gostamos do que Deus quer, a gente investe numa alternativa com dedicação e prontidão assustadoras. Você muda de família, você muda de país, você muda de bairro, você muda de emprego, você muda de cônjuge, você muda de igreja. E vamos fugindo do propósito de Deus em busca do conforto egoísta como Jonas. Você já se viu assim? O maior dos absurdos era Jonas pensar que ele poderia fugir da presença do Senhor. Acho que ele achou que o chamado era feito só ali em Jerusalém, quando a Shequina glória descia sobre o Santo dos Santos. Jonas sabia que Deus é onipresente, mas ele estava certo de que aquela palavra de ordem, aquele chamado, não o seguiria se ele saísse perto do templo, do povo e do lugar do encontro vocacional de Deus. Assim como nós, presta atenção, você entregou sua vida a Jesus, foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos entregaram a sua vida a Jesus aqui uma vez? Quantos nasceram de novo? Glória a Deus. Naquele momento você foi cheio do Espírito, batizado com o Espírito Santo. Sabe qual foi a primeira coisa que o Espírito coloca no seu coração? Para abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Você novo na fé quer contar para todo mundo. Você não tem um discurso de Paulo, você não tem a veemência de Pedro, mas você pode usar ou fazer como cego de nascença. Cara, eu era cego, agora vejo. Mas o Espírito de Deus lhe toma, para que você testifique, mas não vai demorando muito. Você aprende que o lugar de encontro com Deus e de reafirmação do seu chamado é a igreja. Aí você passa no prédio e diz, aí é minha igreja, aí é minha igreja aí. Você passa na BR, olha para a tenda e diz, aí é minha igreja. Isso aqui não é a sua igreja, isso aqui é a tenda. A igreja somos nós. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia um encontro pessoal com Deus. Aqui nós promovemos um evento, onde você sim ouve a palavra, onde você sim louva, onde o Senhor se manifesta, mas aqui não é o único lugar. E quando você acha que o lugar é o templo, o santuário, crente velho que chama prédio de templo, prédio de santuário, chama isso aqui de altar, e chama pastores de ungidos, como se vocês não fossem. Isso era o que Jonas estava fazendo, tornando Deus um Deus localizado, do qual ele poderia fugir. Tchau, segunda é comigo. Mas ninguém pode fugir da presença do Senhor. Ele estará com você amanhã, daqui a pouco, no trânsito, em casa, no hospital, no trabalho, no lazer, na internet, lá no banheiro, na sala, na cozinha. Ele vai estar com você todo o tempo. O Salmo 139 nos ensina sobre a futilidade da fuga. Mesmo assim, insistimos em agir como criança que veda os olhos diante do adulto. Minhas filhas faziam isso quando pequenininha. Vamos brincar de esconde, esconde, bora. Elas faziam assim. Estava lá, eu estava vendo, elas estavam presentes, pronto. Deus está te vendo, cara. Deus está te vendo, mulher. Todo tempo, toda hora. E a palavra de Deus é o instrumento do encontro, onde você permite que Deus fale com você, e você responde em oração ao Senhor. Versos 4 a 6 vem o cerco divino. Para Jonas parecia a fuga perfeita. Tudo ia muito bem, até que, mas Deus...
conjunçãozinha adversativa, né? O Criador intervém na rota de Jonas através da natureza. Mas Deus, Ele não fala com Jonas. Ele começa a acionar seus ministros. O vento, a tempestade, o mar. Ele vai ameaçando a integridade dele e daqueles que nada tinham a ver com a vida de Jonas. Não é assim? Quando você desobedece a Deus, você não só se prejudica, como você prejudica as pessoas ao seu redor. Sua família, sua casa, seus vizinhos, seu bairro, sua cidade. Que tolice achar que Deus não nos vê, que Ele não sabe onde estamos, que nada pode fazer para nos trazer de volta para Ele. Que tristeza saber que nossos erros trazem prejuízo a tantos que nos cercam. Aí entram os marinheiros na história. Verso 5. Cada um clamava do seu jeito, enquanto aliviavam a carga do navio. Vai ver que dá certo, a gente vai sobreviver. E aí Jonas, naquela turbulência, ele começa a demonstrar uma atitude de descaso. O profeta, que parecia ter se levantado para obedecer, ele desce para o mais baixo porão do navio, para anular a sua consciência num insensível sono profundo. É por isso que você fecha a palavra de Deus. É por isso que você não lê. Porque ela é espelho, ela te confronta. O diabo diz, fecha. Não lê não. Domingo o pastor lê. Domingo você lê lá com o pastor. E o diabo manda você fechar. E a sua consciência vai ficando cauterizada. Você vai enchendo a sua mente de internet, de notícias. Porque quando a palavra de Deus entra, ela entra como espada de dois gumes. Ela vai discernindo os pensamentos e intenções do nosso coração e nos coloca nus na presença de Deus. Mas Jonas desce ao mais profundo do navio e ele adormece. Quando deliberadamente caímos no pecado, o retorno parece ser cada vez mais inviável, e o caminho da indiferença e da insensibilidade é escolhido para anular a culpa e aliviar a consciência. É assim que nós vamos nos mantendo alheios aos milhares que morrem nessa cidade sem Jesus. Amados, Deus te deu um chamado. Deus deu a vocês um chamado. E esse chamado é que você proclame a palavra de Deus, quer eles creiam, quer eles não creiam. Por isso Paulo, de novo, lá em Éfeso, ao se despedir-se dos presbíteros, ele disse, estou limpo do sangue de todos vocês. O que quer dizer isso? Ele repete o texto de Ezequiel. Quer dizer que eu e você somos responsáveis por aquelas pessoas. Eu pratico um esporte, logo quando comecei, eu fui com a minha esposa para essa prática, e o técnico, ele foi grosso, ele tratou a gente mal. A minha pobre esposa, que não ia nem para a direita nem para a esquerda, ele disse, você parece uma bananeira plantada. E ela, como italiana brava, né, olhou para ele e fez assim. Acho que eu já contei essa história aqui, né? Depois nós fomos numa outra arena, aí vamos sumir dali. Quando chegamos na outra arena, a mulher disse, então, aqui os treinos são maravilhosos. Aliás, o professor está chegando. Quando abriu a porta, era ele. Mas eu disse para ela, amor, você pode até parar, mas eu não vou parar. Ele vai me humilhar, ele vai me humilhar, ele vai me humilhar, ele pode me humilhar, mas eu não vou parar. Porque Deus tem um propósito e um plano na vida desse homem. Hoje eu ando na rua, na beira-mar, se esse camarada me vir andando ali, ele para o carro para dizer, pastor Armando. Deus tem um propósito. Não é contra mim, é o diabo querendo tirar as pessoas do amor de Jesus, do exemplo de Jesus. Você tem um chamado, meu irmão, não descarte não. Aí o cerco divino agora trabalha na natureza, na consciência, aliás, dos marinheiros, depois de trabalhar na natureza.
Deus usa os marinheiros pagãos para confrontar o profeta e sua insensibilidade. Eles censuram o sono em meio à tempestade e apelam para que o profeta clame o nome do Senhor, Deus do profeta aí. Sabe aquela dormir, viajar, sumir, cancelar, trocar, abandonar? São os falsos refúgios. Você fala do trabalho, está muito ocupado, né? Você não tem tempo para nada. Fugindo do chamado. E aí vem a desobediência, o cerco divino e agora a culpa de Jonas, de 7 a 16. Jonas tentou fugir do chamado divino, só não considerou que Deus é soberano sobre a natureza e esta o obedece. Aliás, mais fácil do que o próprio profeta. No verso 7, eles diziam uns aos outros: vinde, vamos lançar sortes aqui, vamos jogar o dado aqui, vamos botar os nomes dos tripulantes num saquinho e vamos ver, sai que nome aqui? Aí mexe. Igual a convocação da seleção, né? Lançar sortes era uma prática comum, mesmo entre os judeus. Levítico 16:8, lançavam sortes sobre bodes. Números 26, 53 a 55, sobre terras. Josué no capítulo 7, verso 14. O pecado cai sobre uma família. E Provérbios 16, 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Não estou defendendo Mega Sena. Estou dizendo que numa situação em que o profeta estava lá no navio, que os nomes foram colocados no saquinho, adivinha qual é o nome que saiu? Você, Jonas. Deus no controle. Tolice achar que podemos encobrir o pecado por muito tempo. Números 32, 23, o vosso pecado vos há de achar, não adianta. Um dia seremos confrontados pelos meios menos esperados. Versículos 8 a 12, o confronto. Jonas está em apuros e depois da sorte desfavorável, vem o confronto e a declaração pouco coerente com a situação em que ele se meteu. Então, Jonas, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a terra? E de que povo és tu? Jonas foi confrontado pelos pagãos que pediram a sua identidade e a origem do pecado que estava provocando o desastre. Verso 9, Jonas dá a sua identidade, ele puxa a carteirinha. Sou hebreu. Temo ao Senhor. Sabe aquelas palavras bonitas que você aprendeu a falar? Sabe aqueles sermões que você aprendeu para dar na cabeça dos outros? Você tem um sermão para o seu marido, tem um sermão para a sua filha, você tem um sermão para o seu filho, você tem um sermão para o vizinho, você tem um sermão para o Lula, você tem um sermão para o Bolsonaro, você tem um sermão para todo mundo. Como Jonas tinha um. Temo ao Senhor, o Deus do céu. Como assim, Jonas? Temer ao Senhor significa obedecer o seu nome, fazer a sua vontade, sem subterfúgio. Jonas faz uma declaração de fé pouco coerente com a situação em que se encontrava. É como vir aqui no culto e dizer: eu tenho um chamado, jamais vou me calar, até daqui a pouco. Ah, lindo, você cantou, você falou, você declarou, mas... Incrível a dicotomia entre profissão de fé e prática de vida. Honestamente incoerente. Jonas não desconhece Deus, mas ele decidiu desobedecer por motivos egoístas. E é assim que nós agimos. Aí vem a perplexidade, versículos 10 a 11. Os marinheiros pagãos, diferente do profeta, respondem com grande temor e coerência, principalmente quando ouviram sobre os atributos desse Deus, Senhor dos céus e da terra. A declaração de Jonas não foi suficiente para acalmar o mar foi se tornando cada vez mais tempestuoso. E é interessante, mesmo sabendo
que Jonas era o culpado. Agora tem uma proposta. Jonas finalmente revela uma nova atitude. Agora ele está disposto a morrer para livrar os marinheiros e a tripulação do naufrágio. Aqui ainda não temos uma atitude de profundo arrependimento, mas a dura realidade que agora ele não pode fugir da presença de Deus. É uma espécie de remorso. Fui flagrado, me pegaram. Mas não mudou de atitude. Aí os marinheiros, nos versículos 13 a 16, eles são contrastados com Jonas, porque eles têm uma atitude de misericórdia. Eles estão sabendo que se atirarem Jonas no mar, tudo para, mas eles estão dizendo, não, nós não queremos fazer isso, vamos remar, vamos remar, vamos remar. Quem sabe? Os marinheiros remam para poupar a vida de Jonas numa demonstração de misericórdia. Às vezes os descrentes, os ateus, os que creem em outras religiões, têm mais misericórdia do que nós. Agora eles clamam ao Senhor e imploram por clemência. Eles não queriam levar adiante o plano de jogar Jonas na água, pois ele morreria. Eles migram de um politeísmo declarado, ou seja, aquele que crê em diversos deuses, ele é politeísta. Eles migram para o renoteísmo, ou seja, esse Deus de Jonas é o maior de todos os deuses sobre todos os deuses. É impressionante como podemos perder a percepção de quem Deus é quando dele nos afastamos ou quando o pecado nos afasta da sua vontade. É chocante pensar que o Deus que conhecemos também é Criador e Senhor até dos estranhos. E que há neles, em certos momentos, maior e melhor percepção e obediência do que em nós. Estava contando para minha amada Elô, que eu estava na beira-mar praticando meu esporte e sentei ao lado de um amigo que disse para mim, rapaz, o mundo está virado, né? Ele não é crente, é um cara... Aí ele disse, eu encontrei uma senhora muito bem vestida, sapatos bonitos, roupas bonitas. Ela estava com sapatos nas mãos e era já 8, 9 horas da manhã. Ela andava à deriva, eu tentei falar com ela, os olhos dela estavam focados em outro lugar. Ela se aproximou ali do espigão, ela talvez estava, não sei, ela poderia cometer um suicídio, ele é um nadador, ficou ali preocupado por perto, subiu, falou com aquela mulher, perguntou o que ela precisava, sentou com ela, levou ali uma palavra de consolo e de conforto. E depois ele foi embora e a mulher também. Talvez ela tenha passado a noite em algum lugar e ela declarou que tinha sido abusada ou abandonada e saiu para curtir a noite e abusaram dela, com certeza. Mas esse meu amigo estava sentado do meu lado contando aquela história. Eu disse para ele, está aí a diferença. Você usou de misericórdia para com aquela mulher, mas faltou uma coisa. A palavra de Deus, Jesus, que poderia dar àquela mulher a esperança. Você tem essa palavra. Você tem esse Senhor, você tem esse chamado. Você pode exercer a mesma misericórdia de perceber as pessoas ao seu redor que não estão bem, que estão olhando como que para o infinito. E você pode oferecer salvação em Cristo Jesus. E aí levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. O mar reage como um reflexo da disciplina e da ira divina. A bonança é a prova da culpa do profeta e da mão de Deus sobre ele. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. E o verso 16 termina assim. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Os marinheiros, demonstrando um progressivo conhecimento de Deus, responderam em obediência ao temer, sacrificar e fazer votos, uma sequência que retrata a liturgia judaica. Eles não estavam no templo, talvez nem conhecessem o templo, talvez jamais teriam frequentado o templo,
Mas ali na natureza, naquele momento, eles perceberam o poder, a glória do Deus Todo-Poderoso e Soberano Senhor. Eu tenho um chamado, você tem um chamado? O que você vai fazer? Deus está te mandando para Nínive. Prega. Nínive é fortaleza, Nínive é a sua vizinhança, Nínive são seus parentes, Nínive são seus amigos do trabalho, seus amigos do lazer. É a Nínive, é a nossa cidade. E Deus está dizendo, clama contra ela. Em havendo arrependimento haverá salvação. Semeia a palavra. E hoje é a sua vez. Você tem um chamado. Isaías capítulo 61, naquele texto tão maravilhoso que o Senhor Jesus abre lá na sinagoga em Nazaré e diz, isso se cumpriu hoje em mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, Os crentes em Cristo hoje estão atrás dos espetáculos da igreja, as manifestações de cura, um evento profético. Queremos que algum guru fale sobre o que vai acontecer no país, no Brasil. É mais fácil do que ler o Apocalipse. É mais fácil do que ler o livro de Daniel, é mais fácil do que ler as palavras de Jesus, é ouvir um profeta falando, fogo do céu, cura para mim. E Deus está dizendo, você tem a unção. O chamado não é pastoral, o chamado é para todo discípulo de Jesus, cumprir a missão de espalhar o reino de Deus aqui nessa terra. Não deixe o espírito de timidez tomar conta do seu coração. Eu quero fazer um apelo à Igreja Batista Central de Fortaleza. Aliás, se você está vindo para cá, você está vindo para essa igreja, nós estamos em missão. Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Está afim, irmão? Vem. Não está afim? Esse não é o seu lugar. Mas talvez a misericórdia de Deus possa alcançar você como alcançou Jonas. E não espere que Ele lhe coloque numa situação mais difícil para você dizer, eis-me aqui. Então hoje à noite, eu quero fazer um apelo. Mas não é para salvação. Eu sou pastor de ovelhas convertidas. Essa é a nossa responsabilidade. Tem crente que traz gente aqui para que o pastor dê uma paulada. O dia que ele não faz o apelo, ele diz, o pastor não fez o apelo. E a pergunta é, por que você não fez o apelo? Quem foi que você trouxe para fazer o apelo? Pergunta para a pessoa do lado aí se ele já tem Jesus como Senhor e Salvador. Pergunta aí. Faz uma checada aí, dá uma checada. Você já é crente em Cristo Jesus? Você é discípulo de Jesus? Pergunta aí para o seu vizinho. Se tiver alguém que ainda não é, fala de Jesus para ele aí agora. Vai. Bora, irmãos. Fica aqui. Vou sentar. Vou embora, tchau. Essa é a igreja de Jesus, que semeia a palavra porque tem um chamado. Essa tenda não caberia um número de pessoas se você se responsabilizasse por espalhar a palavra, só isso. Mas ainda dá tempo, né, irmão? Hein? Bora.
Eu preciso falar mais, testemunhar mais, né? Bora. Eu quero perguntar aqui, qualquer irmão em Cristo Jesus, se você reconhece que você tem andado como Jonas, alheio ao chamado, mas hoje à noite você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, eu tenho um chamado, não quero me calar. Irmão, sabe o que é manifestação do Espírito Santo de Deus? Não é essa baboseira de você falar línguas que ninguém entende, não é o milagre que você está esperando que Deus faça para dizer que aqui tem unção. O maior milagre que existe em alguém tomado pelo Espírito Santo de Deus é quando ele fala. Ninguém pode falar Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ninguém prega a palavra se não estiver cheio do Espírito. Você quer cura, você quer sinais? O centro faz, o terreiro faz. Milagres e curas até o diabo faz. Mas falar do poder de Jesus e ver almas se convertendo, só quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus pode fazer milagres, Ele faz. Se for para testificar do nome dEle, Ele levanta os mortos. Mas peça para que o Espírito de Deus lhe tome. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, onde você fica alegre, onde você se descontrai, mas sejam cheios do Espírito, falando. Olha a Bíblia. Falando. Eu não sei pregar como Paulo. Talvez você pode pregar como Pedro, bem bruto. Ou como Paulo, explicando tudo direitinho. Você pode fazer como Dorcas, faz um artesanato e vai lá e entrega para sua vizinha, seu vizinho, e diz: eu fiz por Jesus. Ou você pode fazer como cego de nascença. Cara, não sei não, eu era cego, agora vejo. Serve para você? Eu era cego, agora vejo. Se você quer esse propósito na sua vida, fica de pé aí. Não precisa ficar de pé porque eu pedi, porque eu quero, eu não quero. Eu pouco olho, pouco vejo para o que acontece aí, porque eu estou fazendo o que faço diante do meu Senhor. Grande colheita. Vamos cantar?